Vitória do alívio, hein? Do Corinthians sobre o Vasco. Os jovens brilham e aí o Corinthians pode ter perspectivas melhores daqui pra frente. Será? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal. Corinthians venceu, o Vasco, ufa, voltou a vencer depois de 6 jogos sem nenhuma vitóriazinha, mesmo na Neoquímica Arena, mesmo fora de casa. Ufa, no Campeonato Brasileiro precisava. Tanto que, tô olhando a tabela aqui, o Corinthians é 11º, 25 pontos. Não pode mais ser alcançado nessa rodada e com isso dá uma escalada boa na tabela, né? Estamos falando de meio de tabela, uma condição muito interessante, distante da zona do rebaixamento. Até começa a olhar para a parte de cima, mas ok, acho que isso é um segundo momento, ainda tem outros jogos para a gente confirmar isso. O trabalho do Dorival precisa ter uma consolidação, tem muita gente de fora, tem muita coisa nova acontecendo. Pode ser que nessa semana a gente tenha reforços, é a última semana da janela de transferências, tem uma eleição para acontecer nessa segunda-feira, então tem mais detalhes aí que eu vou trazer para vocês na sequência a respeito disso, mas falando especificamente sobre o jogo, o Dorival deixou o Rodrigo Garro, nada menos do que Rodrigo Garro, no banco de reservas. E por que ele fez isso? É um combo, né, gente? É um somatório. No último jogo, contra o Bahia, derrota em casa, o Garro deu uma declaração fortíssima, dizendo que não aguentava mais, que não tinha condição de jogar 3 jogos numa semana por conta do seu joelho. Ele tem uma lesão crônica, que, ok, é tratada, é curada, mas na verdade solucionada verdadeiramente não. É o que me parece, de que talvez seja algo que o Garro tenha que conviver constantemente na sua vida, na sua carreira. Ele fez um tratamento na Espanha, ele voltou, ele tem uma tendinopatia patelar e muitas vezes as dores o acompanham. E ele é um jogador imprescindível, fundamental, ainda mais diante de tantas ausências importantes, né? Carrilho, Memphis, Yuri, e o Garro é um cara que, vocês sabem, né? Ele eleva o nível técnico do time. Pois bem, além das dores, da reclamação do Garro, da sequência de jogos, a gente está diante de uma decisão pela Copa do Brasil na quarta-feira diante do Atlético Paranaense, fora de casa, num gramado sintético, que normalmente potencializa lesões de impacto, ou seja, no joelho. Domingo que vem, derby contra o Palmeiras, na Neoquímica Arena, mas um derby contra o Palmeiras. E aí depois uma pausa, uma data FIFA, em que depois dessa data FIFA, no dia 11 de setembro, tem o jogo de volta contra o mesmo Atlético Paranaense, mas aí em casa. E aí tem uma pausa de 10 dias, portanto, depois do derby contra o Palmeiras. Então, o Garro vai participar de 2 jogos fundamentais. Um deles numa condição adversa, difícil, né, que é o gramado sintético do Furacão. E depois um derby contra o Palmeiras, que você não pode abrir mão do Rodrigo Garro. Então, diante desse cenário, o Dorival preferiu optar por tirar o Rodrigo Garro, pelo menos por alguns minutos. Ele entrou no segundo tempo, no lugar do Charles, mas inicialmente ele optou por Ranieri, abrindo o meio campo, Charles... Tô esquecendo de alguém aqui. O Charles, o Bidon e o Maicon, claro. O Maicon voltou pro time como titular e vejam só, marcou o primeiro gol da vitória. O Maicon, que é um xodó do Dorival Júnior, desde que ele chegou, ele entende como o Maicon um cara que possa construir, pisar na área, e aí não posso falar nada, né? Porque ele faz um gol exatamente dessa maneira, inclusive com a abraçadeira de capitão. O Maicon ele tem alguns problemas de constância, né, de frequência. Ele tem muitas lesões desde que ele voltou para o Corinthians e não consegue daqui a pouco render aquilo que já rendeu em outros momentos. Mas é um filho do terrão, é o cara que marcou o gol do título do Paulista de 2018 contra o Palmeiras no Allianz Parque. É um cara que está na história, rendeu muitos euros para o Corinthians quando ele é vendido naquele momento ao Shakhtar, volta, tem uma ideia de continuar o Corinthians e o Corinthians negocia com o Shakhtar, empresta ele mais um pouquinho, mais um ano para ele ficar aqui, porque ele quer ficar no Corinthians, ele quer dar certo no Corinthians, mas ele realmente teve muitas dificuldades durante todos esses momentos, mas ele é realmente esse jogador. Ele não é um meia, ele não é um volante brucutu, aquele primeiro homem tipo o Ranieri, né, o destruidor, o cara que cerca a área, mas ele é esse volante de toque de bola, de construção, de pegar a bola no pé do zagueiro, de tabelar, de construir jogada e de pisar na área. Hoje ele fez isso. É verdade que o Vasco é muito vulnerável defensivamente. Meu Deus do céu.
A entrada da área do Vasco, ela é um convite, né? Para quem quiser finalizar, para quem quiser tabelar, e o Corinthians se aproveitou disso. Tanto que o primeiro gol é uma bola rodada, né, do Gustavo Henrique pro André Ramalho. O André Ramalho lá pelo lado direito, ele inverte o jogo. Ele inverte o jogo, a bola para no pé do Matheus Bidu. Matheus Bidu com uma liberdade, chega pelo lado esquerdo e o Maicon, ele tá assim, sozinho, mas entrando na área do tipo assim, pedindo a bola. Vem, dá. E o Matheus Bidu foi muito inteligente, porque normalmente o lateral nesses momentos, o que ele faz? Ele rifa, ou ele cruza, ou ele faz o arco, ou ele dá na mão do goleiro, ou ele chuta cruzado, ou ele tipo assim, eu vou jogar lá e ver o que acontece. Não, ele foi consciente. Ele olhou, ele não baixou a cabeça, ele olhou, levantou a cabeça, opa, e deu um passe pro Maicon. E o Maicon chegou finalizando no contrapé do Léo Jardim, 1-0 Corinthians, ainda no primeiro tempo. É verdade que o Ryan também teve uma bola na trave, né? Num chute em que o Hugo Souza dá uma pontinha de dedo, hein? E a bola bate na forquilha. E o Vasco poderia efetivamente ter empatado no primeiro tempo. Tem um lance do Coutinho também, naquela jogada característica, né? Naquela chapada, né? No contrapé do Hugo, que o Hugo já estava tarde ali na bola, porque a bola foi muito bem colocada, mas ela passa do gol e sai à linha de fundo. Enfim, o primeiro tempo termina 1-0 para o Corinthians. Nessa escalação que eu citei para vocês, sem nenhum meia articulador, com esses três volantes, né? O Ranieri, o Maicon, o Charles e o Bidon como um cara mais próximo da área, e o Bidon foi super importante no jogo, exatamente aproveitando esses espaços do Vasco. Ele foi o cara da articulação, ele foi o cara da combinação de jogadas, ele fez um grande jogo, o Breno Bidon. Com o Kaique e o Guinegão lá na frente, dois moleques fazendo uma movimentação, bagunçando a defesa do Vasco. Acho que o Dorival, diante da necessidade, está conseguindo promover garotos, promover esses jovens, e eles estão aproveitando a oportunidade. Tanto que o Vasco empata, é verdade. Empata num pênalti que aconteceu, né? Não tem como, pela regra atual, não tem como não marcar esse pênalti. O André Ramalho está com o braço muito estendido numa bola que ia para o Pablo Verratti. O Verratti tá para dominar a bola e o André Ramalho tá com esse braço estendido. Não é que ele tá com o braço junto ao corpo, não é que ele tá, tipo, eu sei que não tem como você saltar na bola com o braço amarrado, mas o braço estando assim, horizontal, como estava do André Ramalho, a bola batendo ali, a regra, tô falando pela regra, tá, gente? Vamos discutir a regra. Pela regra, a regra entende que o jogador assume o risco de interceptar a bola com a mão. E aí, portanto, o VAR recomendou e o Rodrigo José Pereira de Lima marcou a penalidade. O Verratti foi para a bola, deslocou o Hugo e empatou a partida. Isso já no segundo tempo. Só que aí o Corinthians chega ao seu segundo gol. E de uma forma muito bacana. Por quê? Porque aí o Rodrigo Garro já está no jogo, no lugar do Charles. E aí, lembram do que eu falei sobre a liberdade que o Vasco ofereceu à frente da área? Foi o que aconteceu. A bola vem da esquerda, o Garro recebe atrás da meia-lua da grande área, livre, mas sozinho, Vasco. Rodrigo Garro receber livre assim, ele finaliza, nem tão bem, tá? Mas uma bola forte, embaixo, queimando, quente, o Léo Jardim rebota. O Mateuzinho ataca o espaço e cruza. O Guinegão chega e faz o segundo gol. O Guinegão. Um menino que tem aproveitado as oportunidades, não só pelo gol, tá? Ele já tinha jogado bem contra o Bahia, brigador, cansa zagueiro, dá um cansaço na marcação adversária, se movimenta, sai da área. Olha, jogador assim, para ser lapidado, evidentemente, para ser uma alternativa interessante, mas que está, digamos assim, cumprindo aquilo que foi pedido pelo treinador e dando uma resposta muito melhor do que Romero e Thales Magno, por exemplo, nos últimos tempos. Guinegão faz o 2-1. E aí o Corinthians chega ao 3-1, numa bola parada, também cobrada pelo Garro, numa fragilidade da defesa do Vasco, que o Corinthians aproveitou. O Gustavo Henrique sequer salta, né? Ele tem 1,95, mas ele sequer salta. A bola bate na cabeça dele e ele desloca o Léo Jardim, a bola vai no cantinho, 3-1. No finalzinho do jogo, o Corinthians até toma alguns sustos, né? Muito por conta do Félix Torres. Félix Torres. O Félix Torres, que tá nesse imbróglio do transfer ban, do Santos Laguna, aquela coisa toda, fosse ainda um jogador imprescindível, né? Que o Corinthians não abrisse mão.
Mas não é o caso, né? É um jogador que, assim, não tem a menor condição de vestir a camisa do Corinthians. Ele entra como lateral, o Dorival até na coletiva, temos que valorizar o fato dele se dispor a jogar noutra posição. Ah, Dorival, desculpa, pelo amor de Deus, nossa. Aí é brincar com a nossa inteligência, com o torcedor, porque assim, cara, eu também queria muitas coisas na vida, né? Mas você precisa ter competência para isso. E cabe ao treinador entender de que o Félix Torres ele já é péssimo como zagueiro, como lateral ele vai apresentar deficiências, né? Talvez a culpa nem seja dele. A culpa maior é do treinador, muito maior ainda da direção. Ela é escalonada, essa culpa, essa responsabilidade. Ele não tem que estar ali. Aí ele sai jogando errado, a bola vai para a lateral, ele fica, sei lá, no mundo da lua, brigando com não sei quem, os caras cobram o lateral. O jogador, acho que é o Andrés, né? Que é o jogador que era do Rennes da França, que era disputado pelo Corinthians e que acaba indo pro Vasco da Gama. Ele entra com uma liberdade, porque o Félix tá assim, tipo, oi, cobraram o lateral? Aí o cara começa a avançar, aí ele resolve correr atrás do cara. Aí o cara cruza e o Ryan chega para fazer o gol, assim, na frente do Hugo Souza e faz um 3-2. E pode parecer meio inútil esse gol, mas restavam alguns minutos, numa saída de bola do Corinthians, o Ryan pegou a bola pelo lado direito lá e, cara, deu uma ameaçadinha, assim. O Hugo Souza até tirou o braço, assim, mas a bola bate na rede pelo lado de fora. Sei lá, daqui a pouco o Vasco empata o jogo, e aí? Aí o Corinthians teria perdido, depois de estar vencendo por 3-1, 2 pontos fundamentais na disputa pela tabela, por conta de um jogador desse nível, que não tem que estar vestindo a camisa do clube. Enfim, foi uma jogada, assim, meu Deus do céu. Félix Torres. Enfim, o Garro, como eu falei, entrou no lugar do Charles, o Rian no lugar do Maicon, né, porque estava voltando de lesão e tal, o Félix Torres no Mateuzinho, que sentiu, e o Vitinho também entrou no lugar do Kaique. Acho que o Vitinho também dá uma movimentação interessante. Ele tá, assim, o Vitinho eu não estou conseguindo nem analisar ele verdadeiramente, porque ficou muito tempo parado, ele voltou prematuramente no jogo contra o Bahia, nem era para ele ter entrado, entrou mais uns minutos hoje, é um cara que está ganhando espaço e tal, mas a gente, enfim, vai poder observá-lo melhor na sequência. Ele tem qualidade, muito superior aos que hoje lá estão, né, com exceção dos moleques, né, mas, enfim, mais do que o Thales, mais do que o Romero, mais do que o Héctor Hernandes. E o Memphis, cara, o Dorival disse que ele está antecipando a sua recuperação. Não confirmou ele para quarta-feira, mas disse que ele tá nesse processo ainda de transição. Então, o próprio Memphis, né, fez uma mensagenzinha no seu story dizendo I'm back, não sei o quê, I'm back baby e tal, mostrando a chuteira. Então, é possível que ele seja relacionado na quarta-feira. Se não for, no máximo pro derby do próximo domingo. Já melhora, né? Que aí você tem os moleques indo bem, o Vitinho entrando bem, o Memphis voltando, e aí você tem uma encorpada no elenco para poder encarar o que vem pela frente, que é nada mais do que uma decisão de quartas de final, um derby, aí depois uma pausa e aí depois uma sequência para o Corinthians melhorar a sua vida também no Brasileiro. Já melhorou com essa vitória. Talvez essa vitória não fosse nem contabilizada, porque o Vasco, enfim, né, fez aquele 6-0 no Santos e tal, e era fora de casa, era em São Januário, pressão de torcida, e o Corinthians não vinha tão confiante assim, perdia pontos bobos em casa, foi lá e venceu. E venceu jogando bem. Acho que venceu assim, numa espécie de imposição. Eu sei que o Vasco pode não ser parâmetro em alguns aspectos, mas eu preciso analisar que o Corinthians fez o seu jogo. Impôs a sua qualidade sobre o seu adversário. Mesmo que o adversário ofereça dificuldades, o Corinthians foi lá e fez o que tinha que fazer, com escolhas acertadas do seu treinador. Eu posso questionar qualquer coisa do Dorival, mas ele realmente tem algumas dificuldades e ele está encontrando soluções. Então, isso eu preciso reconhecer. Classificou na Copa do Brasil, ganhou agora no Brasileiro, tá botando jovens para jogar e no meio de muitos desfalques. A coisa tá começando a andar. A gente tem muito ainda pela frente nesse segundo semestre, mas a perspectiva começa a se abrir, pelo menos foi a imagem que eu fiquei depois desse jogo. Você concorda? Comenta aqui. Inscreva-se no canal. Eu volto na próxima.